Bom dia, pessoal! Bom dia! É isso aí. Estamos começando aqui mais uma segunda-feira, depois de feriadão, né? E hoje é uma segunda-feira especial, estamos com um convidado também especial. Estamos com o Leandro Baran, não é isso? Isso aí. Eu estava falando aqui para ele, eu conheço ele somente das redes sociais, né? Mas gostei muito da história dele, né? Eu acredito que ele tem uma vertente muito forte ligada à nossa cultura, e um dos temas dessa linha de pensamento que ele traz, a gente vai abordar hoje aqui, que a gente vai falar um pouquinho sobre a questão de foco no cliente. Sair um pouco do clichê de foco no cliente, mas entrar um pouco na conexão com a nossa cultura aqui. E aí eu vou contar uma pequena história para você, Barão, para fazer a pergunta. No final de 2015, começo de 2016, quando a gente estava fazendo nossos primeiros cafés, a gente teve uma piração na empresa, né? E a gente, na verdade foi final de 2016, a gente estava todo estruturado, tinha acabado de fazer a profissionalização da empresa, departamentalizado, processos, etc. Mas a gente viu que não era aquela cultura que a gente queria, estava muito engessado, e a gente resolveu que a gente queria algo mais fluido, porque a gente estava perdendo muita felicidade do trabalho, começou a ficar chato. E aí teve um certo dia no café da manhã, que foi o primeiro dia do resto dos nossos dias, né? Depois daquela decisão, que a gente foi lá para o café e colocou um flip chart, né? Na verdade projetou um slide, onde a gente desenhou uma bolinha assim no meio, uma carinha, um smile, né? 2 olhinhos, um sorriso, e colocou um monte de bolinhas em volta. E a gente disse, olha, a partir de hoje a gente vai mudar totalmente a estrutura dessa empresa. Só que a gente não sabe como é que vai ser a nossa estrutura. A única coisa que a gente sabe é que a gente precisa ser alguma coisa parecida com isso. Tem que cada bolinha, que são os nossos times, a gente vai se dividir em times, e cada bolinha tem que olhar para aquela bolinha central, que tem um sorrisinho, que é o cliente, e a gente precisa saber o que esse cara precisa, o que esse cara sofre, o que esse cara pensa, como é que é a vida dele, como é que a gente pode atender ele, como é que a gente pode trocar valor com ele. Agora, como a gente vai fazer isso, a gente não sabe ainda, a gente só vai descobrir isso ao longo do caminho. Mas essa decisão está tomada, é assim que a gente vai passar a se organizar. E assim nasceu a nossa nova governança, que é muito baseada em times, né? A gente deu bastante autonomia para os times, e os times começaram a trabalhar em cima de missões. Porque a gente queria, no final das contas, isso, que cada time conseguisse olhar o que o cliente estava precisando e pudesse achar sua forma de atender aquelas necessidades. Então, a convicção, a decisão, a clareza, a consciência de que a gente existe para satisfazer o cliente, a gente só vai continuar existindo se a gente for muito bom em fazer isso, em cumprir essa missão, estava clara desde 2016. Só com o passar do tempo a gente foi crescendo, e esse desafio de atender as necessidades do cliente foi crescendo junto com o tamanho da empresa. Então, minha pergunta para você, para a gente começar o nosso bate-papo, é esse. Você esteve em muitas empresas, em empresas grandes, você investe em muitas empresas, tem um fundo de investimento, você é CEO de uma startup. Como é que é a tua pegada nessa coisa de olhar para o cliente e, principalmente, aonde a gente, como gestores, costuma tropeçar? Por que chega um momento que a gente começa a perder a mão em cuidar do cliente? Por que acontece esse fenômeno? Onde é que a gente erra? Eu deixo com você aí para trazer um pouquinho da sua experiência nesse mundo. Boa. Bom, primeiro, bom dia, galera. Bom dia. Primeira coisa, eu quero começar agradecendo aqui, né? E aí, confidenciando para vocês, até começando pegando uma deixa aqui que o Eugênio me deu. Pela minha história, eu tive o privilégio de conhecer alguns lugares incríveis. E desde o momento que eu pisei aqui, eu falei isso para o Eugênio, eu fiquei com uma vontade danada de falar um monte de palavrão, porque eu fiquei impactado realmente pelo lugar onde vocês estão, e principalmente pela energia que aqui tem. E eu quero primeiro agradecer por estar aqui e parabenizar vocês, Eugênio, o time todo aqui da Eduz, pelo que vocês estão fazendo aqui. De novo, falei isso para ele, quero falar isso para todos vocês aqui em público. Parabéns aqui por tudo que vocês estão fazendo. E isso corrobora com o começo da primeira resposta que eu quero dar aqui para vocês. Respondendo o que você está me perguntando é o seguinte: o que eu aprendi com essa história de como não tropeçar, primeira coisa, tem um pequeno detalhe, que é mudar o foco no cliente para o foco do cliente. O que é essa história do foco no cliente para o foco do cliente?
nós, como gestores, como líderes, como colaboradores da empresa, nós precisamos sempre olhar com o olhar e com o sentimento do cliente mesmo. Isso significa, Eugênio, a gente estava conversando um pouquinho, eu contei um pouco mais no detalhe agora de manhã sobre as minhas experiências. Quando a gente, por exemplo, fez o que fez na 99, e a gente estava brigando com um sinônimo de categoria, que era Uber, virou verbo, né? Uberização, né? Ah, eu quero uberizar isso, aquilo. A gente levantava muito dinheiro, tinha uma capacidade enorme de execução, e o grande diferencial que a gente tinha era a nossa cultura. E a nossa cultura, ela partia do princípio de que a gente tinha que ser a empresa mais focada em customer experience do mundo, não só de mobilidade. E isso passava por a gente fazer coisas simples, como, por exemplo, dirigir. Eu não sei se todos sabem, e aí está na internet também, depois, se tiver um pouco de tempo, a gente pode explorar isso daqui aqui. Uma das coisas que mudou o nosso jogo e nos fez ser o primeiro unicórnio brasileiro lá em 2016, 2017, foi que eu e os meus sócios na época tomamos a decisão da gente dirigir, né? Então tem toda uma história com relação a isso, e a gente precisava dar o foco no cliente e passamos a ter o foco do cliente. E aí a gente teve que fazer um exercício muito forte para entender quem eram os nossos clientes. E o nosso cliente, a gente entendeu naquele momento que não era só o passageiro, não era só as empresas que a gente atendia, mas também era o motorista. E aí, mais do que calçar os sapatos do cliente, a gente precisava literalmente sentar na poltrona do nosso motorista e dirigir. E a gente fez isso com os nossos próprios carros. Que tipo de descoberta vocês tiveram nessa experiência que vocês fizeram? Cara, Eugênio, foi incrível, porque assim, quando a gente fez isso, primeira coisa, a gente conseguiu integrar os times, porque aí você tinha o time de engenharia e o time de operações, que viviam brigando entre si, porque o time de engenharia achava que tinha feito o melhor código do planeta e que o time de operações não fazia direito o deploy e não atendia. E vice-versa, a mesma coisa. O pessoal de operações achava... Só acontecia isso na 99. Acho que isso não deve acontecer aqui na Eduz e nenhuma outra empresa, né? Eu acho. Não sei, né? Imagina. Lá também a gente brincava que acontecia só em Estocolmo, na Suécia e tal, e na 99, obviamente, né? Bom, brincadeiras à parte, acontecia uma integração e uma empatia muito grande entre os times, porque quando você botava para dirigir o engenheiro e botava para dirigir o cara de operações, esse negócio acontecia uma empatia muito grande entre os times. Eu lembro como se fosse hoje, quando a gente lançou uma das principais features de segurança, e eu fui dirigir de madrugada, sem nenhuma estrutura de segurança, junto com os engenheiros. Cara, aquele dia foi uma das coisas que mudou o patamar do cara entender o tamanho da responsabilidade que ele estava tendo numa das maiores crises que a gente tinha naquele momento, onde motoristas estavam sendo atacados e morrendo, e o tamanho da responsabilidade que a engenharia, por exemplo, estava tendo naquele momento. E o quanto que isso era importante para todo mundo naquele ponto. Isso é uma das coisas, né? Uma das coisas que a gente teve também naquele momento, eu tive o privilégio de, por exemplo, vender um dos maiores contratos, um contrato de 50 milhões para a Prefeitura de São Paulo, quando eu peguei, por exemplo, o secretário de transporte, por pura sorte, numa das corridas, do Dória, na época. Você estava dirigindo e eu estava dirigindo no carro, e peguei o cara, entrou no banco de trás. Essa história ficou famosa pra caramba. Sorte, aí eu brinco com a história de sorte, né? Quanto mais cedo eu acordo, mais sorte eu tenho, né? Então, quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Eu peguei o cara atrás, vendi um contrato de 50 milhões de reais com a Prefeitura de São Paulo. A Uber estava na mão da Uber esse contrato, e aí ele me reconheceu, tem toda uma história desse negócio, se tiver tempo depois eu conto, se vocês quiserem escutar eu conto essa história também. Queremos sim. E aí ele me reconheceu, e aí ele falou, pô, Baran, que do caramba, por isso vocês estão fazendo esse trabalho absurdo, tal, babá. E a gente assinou esse contrato, e esse contrato foi bacana, a história de propósito, porque fora um contrato importante pra gente, na maior cidade da Uber do Hemisfério Sul no mundo, a única cidade que dava lucro para Uber no mundo, não era só no Hemisfério Sul, a gente economizou e virou um dos maiores cases de PR do Brasil na época. Eu nunca dei tanta entrevista na minha vida sem gastar R$1,
porque o Dória saiu falando isso para todo mundo na época. A gente economizou 120 milhões de reais por ano para a Prefeitura de São Paulo, porque a gente tinha 2.000 carros, né, um case de ineficiência absurdo, e a gente conseguiu, né, economizar no primeiro ano e depois nos outros anos 120 milhões de reais, que foi uma grana que o Dória pegou na época, colocou em educação, saúde, infraestrutura e tal. Isso foi importante para ele, para a prefeitura, para todo mundo, enfim. E foi dirigindo. A história da graxa, você me perguntou de graxa, né? Que eu brinco que no meu framework toda empresa precisa de 3 Gs, de grana, graxa e gente. Né? Graxa é esse tipo de coisa, você precisa de verdade ir lá na ponta saber o que está se fazendo. A história de foco do cliente é esse tipo de coisa. Quando a gente fez a sociedade para investir e comprar o Starbucks e operar Starbucks no Brasil, botar o avental, operar, fazer um curso de barista e fazer o trabalho de atender os clientes e entender o que está se fazendo com relação à questão da loja, virar madrugada, fazer a contagem de estoque, entender a importância que esse negócio tem para os nossos partners, que é como a gente se trata dentro da loja, e o atendimento é a mesma coisa. Então, Eugênio, o grande barato, e aí tem uma série de outras histórias. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: quando se pensa em cliente, nós temos que viver e ter a importância daquilo que o cliente precisa. Na prática, é viver o que ele precisa, o que ele quer. É o foco dele, não o foco nele. E eu consegui viver, e tem outros casos, mas eu exemplifiquei aqui para vocês, 2. Uma startup, que foi o primeiro unicórnio brasileiro de um negócio de mobilidade, e uma empresa que vende café, que é uma commodity absurda, que é uma das empresas e uma das marcas mais amadas do mundo, né? E o grande barato é foco no cliente. Né? Então, assim, do cliente, não no cliente, foco no cliente. Perfeito, mas eu vou provocar aqui, eu vou fazer um dig aqui para ir buscar mais longe. A gente se considera, pelo menos no mercado em que a gente atua, uma das empresas que tem mais essa característica. A gente ama quando a galera vem aqui. E a maioria das empresas de internet que eu conheço cria milhões de processos para não tocar no cliente, para criar uma barreira para o cliente não ir até o escritório, para que não haja um chat, para que não haja um telefone, para que não haja um atendimento. Ou seja, quanto mais automatizado no mundo da internet, parece que é melhor. E a gente se orgulha de fazer, inclusive, eventos para que o cliente venha fisicamente aqui no nosso escritório, mesmo sabendo que isso dá trabalho para a gente, que a gente tem que atender, etc, etc. A gente tem essa mentalidade, comparando com outras empresas, eu acredito, um pouco mais avançada. Nós somos a primeira empresa do nosso mercado a ter atendimento 24/7, primeira empresa a ter chat, né? Levou quase 2 anos para o concorrente colocar um chat para atender. Então, a gente acha que a gente é bom nisso. Fomos o primeiro a colocar Customer Success, né, gerentes de conta, etc. Só que na prática, no dia a dia, e eu me incluo nesse fenômeno, a gente se pega o tempo todo fugindo do cliente. A verdade é essa. O dia a dia da gente tem tanta coisa operacional para fazer, tem tanta coisa mais confortável, transacional para fazer, que o tempo todo a gente se pega, putz, faz tempo que a gente não faz nada para ir lá. Ou então, cara, não dá para alguém resolver isso para mim? Alguém visitar o cliente? Putz, não dá para alguém receber esse cliente? Puxa, esse problema aqui, não dá para você trazer só o resultado, o que vocês decidiram? Mas esse movimento, essa intenção e essa disponibilidade de estar junto, vivendo o que ele está vivendo, compreendendo o que ele está compreendendo, sentindo o que ele está sentindo, eu vejo que ela meio que existe uma força que nos puxa de volta e a gente tende a voltar para dentro do escritório. Né? Por que acontece isso? E como a gente se livra disso? Que tipo de mecanismo a gente pode usar para não cair nessa armadilha ou diminuir esse efeito? Primeiro, você acha que isso é comum ou é só com a gente? Não, é normal. O que acontece é o seguinte: é complicado você lidar com cliente. É complicado você lidar com a graxa. É complicado você lidar com o front, com o que está acontecendo ali na frente. Eu vou dar um exemplo da 99.
Na 99, por exemplo, a gente conseguiu mudar esse conceito todo. Não foi assim, a gente falou assim, hoje acordamos de manhã, uma segunda-feira linda que nem essa, e vamos dirigir. Desculpa o francês, porra nenhuma, não foi assim. A gente precisou colocar esse negócio no OKR. A gente precisou, na verdade, vencer várias etapas e ter uma crença muito forte com relação a isso. Contando uma história rápida com relação a isso, a gente começou a pesquisar o que as empresas que a gente admirava faziam com relação a isso, e a gente visitou as empresas no mundo, e o que esses caras faziam tinha uma coisa em comum. Esses caras iam para o front, esses caras desciam lá na onde a guerra estava acontecendo, na trincheira. Essa é a palavra que eu estava buscando. Na trincheira. Né? A gente falou, a gente precisa dar um jeito de fazer esse tipo de coisa. Um dos cases que nos chamou a atenção foi o case da Nike. A Nike ela só contratava atleta. E não era atleta profissional. A Nike contratava atleta amador para isso. Mediano mesmo. Mediano mesmo. Por quê? Porque, cara, eu quero o cara usando o meu produto. Né? E quando a gente entendeu esse tipo de coisa, a gente falou, cara, eu preciso agora fazer esse negócio funcionar aqui. Bom, long story short, se a gente não consegue contratar os motoristas, precisamos nós virar os motoristas. E para fazer isso, nós precisamos fazer isso com os sócios, depois fazer isso com os diretores, com os gerentes e tal. E foi um choque muito grande, porque tem uma resistência natural se fazer esse tipo de coisa. Tem gente que não gosta, tem gente que não quer, tem gente que não concorda, tem uma série de coisas que acontece. E aí você precisa criar condições para esse tipo de coisa. Então, por exemplo, a gente precisou criar... primeiro, tem gente que não tinha carteira profissional para fazer isso. A gente foi criando estruturas dentro da 99 para esse tipo de coisa. Então, a segunda coisa, tinha gente que não dirigia. Então, você criava modelos para ir junto com quem dirigia. Então, a gente foi criando e trabalhando as objeções que tinham lá no meio, porque a gente estava convicto de que esse negócio funcionaria. Bom, o que aconteceu sobre essa questão? Cada vez mais que a gente olhava o OKR, que a gente dirigia, ou seja, a gente tinha o 99 Pop Day, aumentava, os nossos números também aumentavam. O número de NPS funcionava melhor, os números de EBITDA funcionavam melhor, os de corridas por dia, enfim, todos os números funcionavam muito melhor. E aquilo a gente mostrava no nosso TGIM, a gente tinha sempre ritos, como vocês têm aqui, isso é importante pra caramba, a gente tinha todos as segundas-feiras, às 9 da manhã, a gente fazia, que nem vocês fazem aqui, a liderança ia ali para frente, a gente mostrava, e a gente fazia isso de uma forma muito forte, uma campanha muito forte dentro de casa, onde a gente mostrava o que tinha acontecido na semana passada, o que ia acontecer na semana que vem, na semana, né, corrente, mostrava o que tinha acontecido muito bem. Uma das coisas que a gente mostrava era isso. Então, era uma campanha interna muito forte. Né? A gente mostrava isso e esse negócio ia acontecendo. E o que a gente via era o seguinte, quanto mais a gente corria, melhorava-se os números. Aí a gente começou a fazer uma outra coisa. A gente começou a fazer um dia por mês, todo mundo na rua. Então, pelo menos, todo mundo dirigia um dia por mês. E fizemos uma outra coisa. Todo mundo, um dia por mês, atendendo no UAU, que a gente chamava, que era a Unidade de Atendimento ao Usuário. A gente brincava com o All the Customer. Né? Então, tinha toda uma questão de estratégia e tal. Sentava lá e atendia, ou por chat, ou por voz, ou pessoalmente, atendia todos os nossos clientes. Então, o que a gente percebeu? Aí os números mostram para a gente. Sem querer, nós éramos a empresa que dedicávamos no front 10% do nosso tempo líquido, da empresa toda, do core da empresa, desde a liderança até a base da pirâmide, na trincheira. Não tinha empresa nenhuma no mundo que fazia isso. É muito tempo. É muito tempo. Logo, é razoável a gente chegar ao resultado que a gente chegou de ser o primeiro unicórnio brasileiro. Não é por acaso. Então, quer dizer, quando a gente quer buscar alguma coisa como a gente estava buscando e sonhando grande, sonhando alto, criando o time de alta performance, montando o plano que a gente estava montando, nós precisamos fazer coisas diferentes.
E para fazer coisas diferentes, nós precisamos ter esse tipo de coisa. Para fazer isso, nós montamos um REC, montamos uma estrutura toda de gestão e de plano para fazer esse negócio acontecer. E todas as vezes que a gente vacilava, sempre tinha uma desculpa para não fazer. Ah, eu tenho que viajar, eu tenho que isso, tinha que levar a minha avó na musculação, choveu, molhou, anoiteceu, escureceu, sempre tinha uma desculpa. Só que nós, como liderança, a gente colocou que isso era prioridade e a gente elegeu que isso era foco e que a gente tinha que fazer. Pronto, e acabou. Porque sempre tem uma desculpa, Eugênio. Precisamos sempre eleger quais são as nossas prioridades e o que a gente precisava fazer. E a gente entendeu que isso era prioridade, a gente fez e aconteceu. Do ponto de vista de cultura, você comentou que um dos diferenciais que vocês tiveram, né, para competir contra uma marca tão forte como o Uber foi a cultura. Conta um pouquinho como é que foi essa chegada da consciência com relação à cultura e como é que vocês trabalhavam essa cultura dentro de casa, com a galera. A cultura, eu fui um cara que fui criado com esse lance de cultura desde... eu tive o privilégio de participar de culturas desde muito cedo, né? Eu tive um chefe numa das minhas principais escolas de cultura, que foi na Oracle, uma escola muito meritocrática, mas que trouxe também uma cultura muito forte da época do Garantia lá de trás. Meu chefe chamava Luiz Meisler. Então ele falava uma frase que o Warren Buffett, famosa, né? Que cultura come a estratégia no café da manhã. Ele falava isso desde lá de trás. E o lance da cultura é o seguinte: quem me ensina a cultura todo santo dia são os meus filhos, né? Os meus filhos, eles fazem tudo o que eu faço. Eles não fazem nada do que eu falo. Inclusive, eles fazem as coisas erradas do que eu faço. Então, não adianta nada eu falar para eles, não falem palavrão, se eu falo palavrão pra caramba. Não adianta nada eu falar para eles, não torçam pro Palmeiras, se eu sou corintiano pra caramba. Não adianta nada eu falar para eles, não passem gel no cabelo, mas eu passo gel no cabelo. E assim vai, tá certo? Então, eu tenho assim, eu tenho que ensinar os meus filhos pelos meus exemplos. Os líderes, né, ensinam os liderados pelos exemplos, não por aquilo que se escreve na parede ou qualquer outra coisa. Quando a gente pensa, por exemplo, em termos de cultura, é a mesma coisa. Quando você cria uma cultura na empresa, a gente tem que sempre pensar nas pessoas, tem que pensar nisso, mas nunca pode se esquecer do resultado, porque senão eu não consigo retroalimentar essa cultura toda da questão de você conseguir entregar sempre as melhores coisas para as pessoas. Porque às vezes a gente sempre fala, eu foco nas pessoas, eu foco no ecossistema, eu foco nisso, eu foco naquilo, mas se eu esquecer do resultado, eu não retroalimento esse negócio. Então, é bacana a gente pensar em tudo isso, mas se eu não pensar na entrega, não adianta. E a entrega para absolutamente todas as questões todas. Então, quando a gente pensa nesse tipo de coisa, se eu não pensar no resultado, Eugênio, a coisa não acontece. Então, esse foi o melhor ensinamento que eu tive em termos de cultura em todo a minha trajetória, né? Então, você chegou com essa bagagem lá na 99. Na 99. Quando a gente pensou em cultura, desde do primeiro momento, a gente sempre pensou o seguinte: a gente era uma empresa de tecnologia que queria, né, transformar a mobilidade, só que tinha uma frase que era o principal: impactar 600 milhões de vidas. E foi a partir daí que a gente começou a desenvolver essas coisas todas. Então, muita gente falava assim, mas quando o objetivo de vocês era IPO. Não, o nosso objetivo nunca foi IPO. O seu objetivo era... Não, nunca foi isso. O nosso objetivo sempre foi focado em impactar 600 milhões de vidas. Então, quando a gente vai por ali, a gente começa a quebrar. A gente tinha um desenho meio parecido com esse que você colocou, das bolinhas em volta. A nossa questão de cultura, ela era também em volta disso. Então, eu tinha aqui na frente o meu código de cultura e tinha minhas bolinhas em volta daqui, e era o nosso flywheel, onde a gente tinha que ir. E a gente rezou essa missa desde o dia 1
até o último dia. Aí quando a gente vendeu para a Didi pegou e mudou esse negócio todo. Sim, né? aí É sob nova gestão. direção, aí é outra história. Né? Uhum. Mas isso foi desde o dia 1 até o dia da venda. Quais foram os desafios que vocês tiveram nessa implantação aí? Cara, o desafio era de absolutamente todos os dias. Vocês chegaram a ter quantos colaboradores quando foi vendido? Quando eu cheguei, tinha uns 78, a gente chegou a ter quase 4.000 na venda. Bastante. E aí, o que acontece? Um dos grandes desafios é a gente conseguir alinhar o tempo inteiro a direção para onde a gente vai. O desafio sempre da liderança é o seguinte, é a gente conseguir mostrar a direção. Então, você imagina que quando você tem 20 pessoas, que nem você estava me contando aqui, com todas essas pessoas agora, é a gente sempre conseguir mostrar a direção. O desafio que eu sempre faço é o seguinte, se a gente pegar aqui todo mundo, né, e falar assim, pessoal, fecha o olho, todo mundo fecha o olho. Aí a gente fala assim, agora todo mundo com o olho fechado, apontem o norte. Aí todo mundo vai apontar para onde você acha que é o norte. Abram o olho. Vai cada um apontar para um lado, né? É mais ou menos o que acontece toda semana quando a gente pensa nos objetivos que a gente tem nas nossas empresas. É na 99, é na Indus, é na Nonstop, é na TGP, é na Starbucks, é em todos os lugares. O objetivo da liderança que a gente tem em todos os lugares é apontar o norte. E aí rituais que nem esse, ou códigos de cultura, são feitos para a gente retroevangelizar todos os processos que a gente tem que fazer isso toda semana e, ao mesmo tempo, apontar o norte. Então, esse é o grande barato desse negócio. E, ao mesmo tempo, garantir a capacidade que se tem de execução da galera. Porque uma das melhores formas de você garantir a capacidade de execução é não dissipar a energia para coisas que não estão, né, focadas no norte. Esse é o grande negócio que eu acho que eu aprendi nessa trajetória toda. A gente enxerga aqui que nós temos 3 fontes de direção, 3 fontes de demandas do nosso dia a dia. Você falou de direção, a gente tem 3 ímãs que mudam nossa bússola, dependendo do que aconteça. O primeiro ímã é a nosso direcionamento estratégico, ou seja, se vocês tinham um objetivo de impactar 600 milhões de pessoas, essa é a direção estratégica. Aí você pensa num plano e ali é a direção estratégica. Beleza. A gente tem muitos exemplos no mercado, no grande mercado, que mostram que uma boa direção estratégica, se for perseguida, se for viável, ela é muito poderosa para levar você a ter um resultado absurdo. Né? A gente tem o exemplo da Apple, né, que o Steve Jobs saiu, tinha uma direção estratégica, perdeu a direção estratégica, morreu, depois quando ele voltou, recolocou a direção estratégica e a empresa retomou o rumo de crescimento. Beleza. Segunda fonte é essa história de cada bolinha olhar para o cliente, cada bolinha tem a sua necessidade. E se eu somar as necessidades das bolinhas, eu tenho a necessidade interna. Então, quando você diz assim, nós precisamos melhorar, estão morrendo motoristas, né? Então, internamente, houve um problema e aquilo ali movimentou toda a empresa para aquele novo direcionamento, para aquela linha. Então, eu tenho uma outra fonte de bússola, outro imã, puxando aqui, que são as necessidades que aparecem da própria equipe, da gestão do dia a dia, né? Principalmente uma empresa grande, são muitos gestores, cada gestor tem uma pequena direção que ele precisa puxar. E a terceira fonte é o mercado em si, é o próprio cliente. O cliente diz, tá legal, mas na verdade, por exemplo, eu nunca soube que estava morrendo motorista. Então, a feature de segurança, para mim, ela não tem um impacto direto, mas eu gostaria talvez que outras features do Uber tivessem presentes naquele aplicativo. Então, eu fico como cliente pressionando a empresa, trazendo para as pessoas que estão monitorando essas necessidades, novos direcionamentos. Então, o cliente, por exemplo, se o cliente vai ser o motorista, ele quer ganhar mais. Se o cliente é o passageiro, ele quer pagar menos. Então, é uma briga entre essas 3 origens de direcionamento, né? O cliente, a equipe interna e a cabeça, o direcionamento estratégico da organização, para saber aonde eu aloco energia, como é que eu coloco tudo isso em OKRs e etc, etc, etc. Como é que vocês manipulavam essas 3 necessidades e em que situações uma necessidade ela precisa ser mais observada do que outra? Porque eu acredito que também tem momentos da empresa que você tem que dar mais foco num do que em outro. Como é que foi isso e
como é que hoje, nos seus negócios, você lida com essas 3 necessidades, com essas 3 origens de direção? Se a gente pegar e a gente pensar que a gente vai resolver o problema do cliente, e essa história de resolver o problema do cliente com o foco do cliente, a gente nunca erra. Então, imagina o seguinte, se a gente pegar e pensar, estamos usando o exemplo da 99, estamos usando o exemplo da Starbucks, vamos pegar o exemplo que você citou rápido aí, o exemplo da Apple, né? Eu gosto sempre de contar esse exemplo da Apple para exemplificar esse negócio para vocês. A gente está falando, por exemplo, desse telefone aqui, tá? Apple. A Apple não tem a melhor câmera, não tem a melhor bateria, né? Não tem, talvez, a melhor tela, cai no chão, quebra, né? E mesmo assim, ela custa 2,5 vezes, 3,5 vezes mais do que o concorrente que, tecnologicamente, tem a melhor tela, tem a melhor... melhores melhor equipamentos, bateria melhores características. E fabrica 60% dos componentes que estão aqui dentro. Aí você vai falar assim, caraca, por quê? Por uma razão muito simples. A Apple não vende o quê? A Apple vende por quê? É a proposição de valor que se tem aqui dentro que faz toda a diferença. Eu, hoje, depois de 5 anos, vivendo o Starbucks por dentro, porque antes de investir no Starbucks, eu já tinha lido 7 vezes o livro do Howard Schultz. Aliás, fica a dica para vocês. Dedique-se de coração, se vocês querem a dica de um livro, leiam esse livro. Esse é um dos livros que mudou a minha vida. Howard Schultz. Então, vivendo do outro lado do balcão, como é que se gerencia uma empresa, não só pelo customer experience, mas pelo lado do employee experience, cultura, enfim, todo esse lado, fica a dica para vocês. Voltando para cá, uma empresa que nem Apple, ela foca em resolver um problema do cliente. Quem compra Apple não compra tecnologia, ela está comprando, na verdade, outras coisas. Está comprando lifestyle, está comprando facilidade, está comprando porquê, não está comprando o quê. Até status, né? Está comprando status. Então, quando você pensa, por exemplo, em toda a campanha que a Apple faz, a Apple não abre lá e diz o seguinte, olha, eu tenho aqui tantos gigas, tenho tantos teras, eu tenho tantos isso. Não, ela vai lá, tira uma foto e bota bem pequenininho, uma foto linda, e diz bem pequenininho, tirado com iPhone 14. Acabou. Já perceberam isso? Aí você pega, por exemplo... Muito minimalistas. Aí você pega, por exemplo, um Starbucks. Alguém já recebeu o cupom de desconto do Starbucks aqui ou não? Alguém já viu propaganda do Starbucks em algum lugar? Por que será? Porque ele não vende o quê, ele vende o porquê. Então, o que isso quer dizer, Eugênio? Quando você pega lá, por exemplo, Golden Circle, né? Você já deve ter visto isso. Simon Sinek. Né? Simon Sinek, né? Então, você olha lá no meio, o mais importante é o porquê. Não é o que, como, quanto. É por isso que se esse cara botar esse negócio vendendo a 20 mil reais aqui no Brasil, vai continuar vendendo. Entendeu? E se botar a tela pior, ou isso pior, vai continuar vendendo. Entendeu? Por quê? Porque quem compra isso aqui está comprando pelo why, não o what. E por aí vai. Então, assim... mas isso quer dizer... A gente pode ficar discutindo aqui um monte de outras coisas. Ele está resolvendo um problema. Nós precisamos criar um negócio para resolver um problema. Ele resolve um problema dos clientes da Apple. Não dá para ficar discutindo. Você vai ficar discutindo que o Samsung é melhor ou isso e aquilo. Você não discute esse Mas tipo como é de que você coisa. traz isso para a direção? Para o porquê, como é que você traz isso para o direcionamento? Então, como é que você traz isso aqui para o direcionamento? Se você pensar, Eugênio, pelo lado de qual o problema que você resolve e você foca a tua empresa inteira para esse tipo de coisa, né, você consegue alinhar muito bem em cima desse drive estratégico que você vai colocar. E aí você foca a tua empresa inteira para isso.
Então, se você consegue fazer isso desta maneira, tá tudo muito bem, tá tudo muito certinho, não tem problema nenhum. Quando você pensa, por exemplo, pelo lado, quando a gente brigava com a Uber tinha um direcionamento estratégico muito forte em cima disso. Ela, por exemplo, não alinhava com toda a parte com o setor público, ela não alinhava com relação a um monte de outras coisas ali, e estava tudo certo. Era um outro direcionamento estratégico, que era um direcionamento estratégico diferente do nosso. E está tudo bem, está tudo certo. Entendeu? Então, assim, a Samsung, por exemplo, não é que ela não sabe o que tem que fazer. Ela tomou uma decisão de ir por esse lado. Confrontar. Confrontar, exatamente. Perfeito. Entendeu? E você vai perguntar para a Samsung se ela está feliz, ela está muito feliz. Com certeza. Entendeu? Não tá infeliz. Ela está feliz no dia da vida. Está tudo certo para ela. Entendeu? Então, não é esse o ponto. E como é que nessa história toda de querer enxergar a visão do cliente, né? Resolver um problema do cliente, um porquê do cliente, a gente traz a galerinha da empresa, os seres humaninhos que estão lá dentro fazendo o dia a dia. Qual é a conexão entre o cliente interno e esse cliente que está lá fora? Por que eu pergunto isso? Porque é outro fenômeno também que acontece. A gente começa a focar muito no cliente externo e quando a gente vê, a empresa vira uma máquina de moer carne. Sim. Como fugir desse padrão, desse comportamento intuitivo, instintivo, que a gente já cai rapidamente nesse lugar de cobrar demais? Como é que a gente traz essas duas necessidades? Como é que você fez isso? Como é que você faz isso nas empresas? Eugênio, é o seguinte, a forma de cobrar, aí é que entra o como. Porque é o seguinte, a questão do resultado, ele tem que estar na base dessa história, e eu acho que tem que ser o entendimento de absolutamente todo mundo. Se a gente não tiver um entendimento coletivo de que o resultado ele precisa existir, né? Ou seja, tem duas necessidades que não podem ser deixadas de lado. Uma é a necessidade de atender a necessidade do cliente e o segundo, atender a necessidade de resultado da empresa. Exatamente. Ele é como se fosse uma balança, né? Então é o seguinte, não adianta eu também atender a necessidade do cliente. Isso é um mantra que eu digo. Eu tenho que atender a necessidade do cliente com o foco dele, mas ao mesmo tempo não a qualquer custo e o tempo todo, porque senão eu arrebento a empresa. Então eu preciso equilibrar esse negócio. E no meio disso tem o como. Como eu atendo o cliente, como eu atendo dentro de casa e como eu faço a gestão dentro de casa. Então, por exemplo, a forma que está sendo feito aqui é o como. A escolha que foi feito, este ambiente, que quando eu falo isso eu fico arrepiado, é o como que você está fazendo. O como a gente, por exemplo, hoje na Non-Stop, mudou a sede e criou toda uma forma diferente de se fazer isso, é o como. O como ter rituais para comunicação e se trazer, é o como. Então, está muito ligado nessa história no como você faz as coisas. Muitas vezes, a gente... eu lido isso todo santo dia, né? No papel de CEO, você passa muito por essa questão, né? E o meu avô sempre falava isso, seu Pascoal, dono de oficina mecânica no Belenzinho, lá em São Paulo, ele falava isso para mim, falava assim, filho, você tem duas orelhas, uma boca só, que é para você ouvir mais do que você falar. E esse foi um dos ensinamentos que no meu papel de cadeira de CEO eu uso todo santo dia, né? Então a gente tem que escutar muito mais do que falar, né? E o meu principal papel, papel mesmo como CEO é escutar o tempo todo e agir o tempo inteirinho. E nessa história de escutar, a gente tem que o tempo todo perceber nessas mudanças todas o que está sendo dito e o que não está sendo falado e que a gente precisa fazer. Nessa história toda, a gente precisa sempre estar com uma sensibilidade muito grande em como implementar as coisas. E o como, Eugênio, faz toda a diferença. Às vezes a gente pode até já saber o que precisa ser feito, mas se a gente não tomar o cuidado no como,
a gente pode arrebentar absolutamente todo o processo. E que eu falo isso com todos os meus liderados. Falo, olha, o que você está certo, mas o como, toma um pouco de cuidado, porque pode arrebentar com todo o processo. Eu sou o Mr. Como, entendeu? Então, assim, e o papel da liderança, não só do CEO, é tomar um cuidado sempre no como. E, às vezes, o como, junto com o quando, faz uma diferença absurda. Esse é o lugar que você fala do exemplo, né? O como Isso. É a replicação do comportamento da liderança o tempo todo. Exato. Eu vou dar um exemplo. Quando a gente pensa em coisas drásticas, eu acho que começa muito daí. A história de cultura, né? Então, com os meus filhos é a mesma coisa. Quando as coisas ruins acontecem, a primeira coisa que eles fazem, eles olham para mim. Na empresa é a mesma coisa. Quando aconteceu isso na South Rock, que lá na época do Starbucks e tal, que uma das marcas era a Starbucks, cara, a gente precisou tomar ações drásticas. A gente tinha 3 mil funcionários, as lojas fechando, e ele falou, cara, e aí? O que nós vamos fazer? Né? Cara, a primeira coisa que eu fiz foi cortar o Prolabore meu e dos sócios. E aí eu comecei a legitimar, a partir daí, toda e qualquer coisa que eu vou fazer dali para frente. A partir daí eu coloquei todo mundo em casa e eu e os meus sócios montamos acampamento com uma bolha entre a gente, dentro da empresa, para a gente tomar as decisões. Começamos a fazer reunião de caixa às 8 da manhã, às 8 da noite, para começar a tomar as decisões. Eu, como CEO, peguei o telefone de absolutamente todo mundo e fiz uma ligação com todos os fornecedores, todos os parceiros, me colocando à disposição para esse tipo de coisa. Então, são esses exemplos e o como de se fazer é isso. E a ligação era tão simples quanto isso. Olha, aqui é o Baran. Para quem o conhece ou não conhecia, essa foi a mesma ligação. Eu não vou te pagar, você não pode me processar, mas esse é o meu telefone, você pode ter certeza absoluta que quando as coisas voltarem, eu vou te pagar. Qualquer coisa no meio do caminho, me liga. Era o máximo que eu podia falar, né? Então, assim, e o que eu mais respondia naquele momento era, eu não sei. Então, vocês imaginam, para os liderados, e isso para os liderados incluía os meus filhos, para o ser humano, não, eu aprendi isso de uma forma muito forte na pandemia. O problema maior, eu não sei, talvez alguém já tenha passado por isso, mas o problema maior do ser humano é um negócio chamado incerteza. Porque quando a gente sabe que vai dar meleca, a gente já, de alguma maneira, se prepara para isso. Mas quando a gente não sabe, é muito ruim. E a gente viveu uma crise sanitária horrorosa, que a gente não sabia o que ia acontecer. E era uma crise econômica, de saúde, e todo mundo numa situação muito ruim. E que todo mundo estava olhando para alguém dizendo, cara, me diz o que vai acontecer. E o máximo que eu podia dizer era, eu não sei. Eu só sei que nós vamos estar juntos. E que você pode contar comigo, mas eu não sei o que vai acontecer. E eu falava isso e muitas vezes ia para o meu carro ou ia para o banheiro e rezava e chorava. Porque eu estava... Enfim, eu não podia... Com quem que eu ia falar? Eu não podia falar com ninguém. Né? E eu percebi ali claramente a dificuldade que a gente tem. Porque quando você fala assim, olha... e depois um tratamento com um psicólogo, psiquiatra e tal, ele me explicou exatamente isso. Então, quando você está... você vai e faz um exame num check-up, aí acham alguma coisa no seu exame, aí o cara fala assim, olha, vamos fazer uma biópsia. O teu sentimento entre a biópsia e o resultado da biópsia é um inferno. E quando você recebe o diagnóstico, seja ele que é câncer ou não, é um alívio. Sabe assim? Só que a incerteza é um terror. E o que a gente viveu por meses foi o resultado da biópsia, manja? E as pessoas estavam nessa... Baran, e aí? Eu falava, eu não sei. A espera pelo resultado. A espera pelo resultado. Então, assim, vai demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses e tal. E o que acontece, tanto numa situação que nem essa, ou
O fenômeno que acontece com a economia, e a gente estuda muito isso, é que a economia ela vai mal quando a gente tem um fenômeno da incerteza, que a gente não sabe o que vai acontecer. Aí o mercado vai lá e precifica, vai tudo mal. Agora, quando a gente sabe que vai mal, aí você fala, mas vai mal e o papel está subindo? É, porque a gente já sabe que vai mal. Eu já sei que eu estou com câncer. Então, tá tudo certo. Então, precifica já desse jeito e tá tudo bem. Agora, quando você não sabe o que vai acontecer, puta, é uma meleca. A gente viveu muito isso. Então, por que cultura também é importante? Para o cara estar contigo. Ele saber, então é previsível. Então, eu já sei o que esse cara vai fazer. Ele vai estar junto, ele vai estar isso, ele vai estar aquilo. Então, a partir do momento que eu vou lá, eu corto o meu salário, eu vou estar junto, ele está lá na trincheira todo dia, mais cedo ainda do jeito que ele chega, saindo mais tarde ainda, com um sorriso no rosto, com energia alta, que custa, hein? Para fazer isso, custa, né? Mas ele está lá na frente, pô, muda pra caramba, né? Esse é o papel do líder, em qualquer situação. Mas o problema é a incerteza. A incerteza é sempre complicada. A cultura que você está dizendo, assim, a cultura traz essa segurança, né? A questão do exame, de dizer assim, cara, pelo menos eu sei que estamos juntos e eu confio que para algum lugar a gente vai junto. É isso aí. É o fenômeno, é o fenômeno da tropa do exército, né? Tá todo mundo junto, mas ali o papel da liderança é de agrupar e fazer as pessoas pelo menos se sentirem confiantes que qualquer que seja o destino, vamos estar todos juntos e a dor da incerteza ela diminui pelo fato de você estar no bando, vamos dizer assim, né? É isso. E você quer um exemplo do que uma boa gestão de cultura faz? Eu vou confidenciar um negócio aqui para vocês. A gente precisava tomar uma decisão dura. Nós mandamos 1.600 pessoas embora. E em determinado momento a gente estava preparado para algumas coisas. Todo mundo dizia que ia demorar, aqui essa gripezinha não chegaria e tal, ia demorar 3 meses, a gente se preparou para 5, ficamos 9 meses numa situação ruim. E a gente precisava tomar uma decisão de, em determinado momento, mandar mais pessoas embora, e aí a diretoria toda com a gente sem salário e a diretoria com metade do salário contingenciado. E aí eu chamei todo mundo de novo e falei, pessoal, nós precisamos agora tomar uma outra decisão, porque aparentemente era semanal, não sei se vocês lembram, né? Vai ser mais longo, né? Vai ser mais longo, o caixa, né? Agora nós precisamos tomar uma outra decisão. E aí eu preciso que vocês reflitam, porque tem uma outra situação que é ou a gente manda mais gente embora, ou cortamos o salário de vocês, porque é o salário mais alto da diretoria, enfim. E reflitam, vocês me voltam. No dia seguinte eles conversaram entre eles, me voltaram. Baran, não manda ninguém embora, pode cortar o nosso salário. Esse é o exemplo de cultura que a cultura faz. Óbvio que é uma situação que existia ali, mas o pessoal resolveu privilegiar o time ao invés disso. Ele falou, a gente tem mais condição, nós vamos atrás de empréstimo em banco, vamos isso, aquilo, vamos privilegiar o time, a gente ainda consegue segurar mais 2, 3 meses, enfim, e segura o time e cultura. E aí, quando essas coisas acontecem, logo depois as coisas começaram a melhorar. Aí nós já voltamos, pagamos tudo, não precisamos mandar mais gente embora, a roda começou a virar e, enfim, e as coisas aconteceram. A gente só consegue isso com cultura. Última pergunta aqui, Barão, para fechar esse tema de cultura. E o indivíduo dentro das tuas empresas, o que você aprendeu nesse processo todo? E como que você faz para, ao mesmo tempo, trazer essa coisa da produtividade, do resultado, e trazer a questão da felicidade da pessoa, a satisfação da pessoa, para que a pessoa não caia naquele lugar de, putz, só um lugar que eu vou para trocar meu tempo por salário, mesmo que o salário aumente, mas no final das contas estou jogando 8 horas do meu dia fora porque eu não gosto de estar aqui. Como é que você lida com isso aí? Você lidou com isso nas empresas? Eu sou um cara que eu tenho um nível de energia meio alto, né? Eu tenho, junto com esse nível de energia meio alto, eu tenho um certo problema que eu gosto pra caramba do que eu faço, cara.
Eu estava te falando agora, né? Nessa história da criação do framework e tal, eu tenho, da minha paixão por gente, eu tenho, eu brinco, eu não entendo nada de táxi, eu não entendo nada de café, eu não entendo nada agora de influenciador, né? Eu entendo de gente, né, cara, e de máquina de fazer linguiça, que é o meu framework faz, né? E agora eu tô aprendendo sobre influenciador, né? Cara, eu acordo todo dia, assim, energizado. Às vezes é difícil, né, cara, todo dia, mas eu tô sempre disciplinado. E, cara, nos meus negócios, cara, a única coisa que eu quero é que a turma... eu sempre boto todas as condições para que todo mundo esteja bem remunerado, bem estruturado, com as melhores condições, enfim. Eu estou sempre atento a essas coisas. E eu sempre coloco como um item de cultura, a porta é aqui, a porta é ali, né? Que a galera que entra pelaquela porta, que a gente recruta, tem que ser muito foda mesmo. E que se o cara não quiser estar ali, ele pode ir embora, não tem problema nenhum. Mas se tiver aqui dentro, cara, o cara tem que estar, energizado. E que se não tiver energizado, cara, ele tem toda a obrigação, não é nem o direito de vir e falar comigo ou com qualquer pessoa do porquê que ele não está, seja qual for a razão. Mas ele não tem o direito de não estar ali por qualquer razão. Se ele quiser, ele, pode ir para o concorrente, inclusive, não tem problema nenhum. E aí, cara, por que eu falo isso? Porque ali a gente tem muito preceito de time de alta performance. E aí eu quero ter os caras de alta performance, eu quero ter o SWAT team, eu quero ter os caras do BOP ali. Realmente, né? Por quê? Porque a gente só consegue fazer as coisas incríveis que a gente quer fazer, como eu contei algumas coisas do que a gente já fez, com as melhores pessoas. E com as melhores pessoas, elas precisam estar com um tesão maior que o meu, né? E eu aprendi, cara, que a minha vida é mais tranquila quando eu contrato e eu trabalho com gente muito melhor que eu. E não precisam só de ter gente melhor do que eu preciso ter as pessoas mais motivadas do que eu para fazer esse negócio acontecer. Então, eu preciso estar com as pessoas com os superpoderes diferentes, porém complementares, com os mesmos valores, mas com os objetivos e os incentivos corretos e alinhados para fazer esse negócio acontecer. Então, vamos chamar assim, uma receitinha de bolo que parece simples, mas ela tem muitas variáveis aí nessa história. Tem muitas variáveis, exatamente. E eu sou o cara que esse negócio eu olho o tempo inteirinho, cara. Eu fico o tempo todo olhando para ver se esse negócio está funcionando ou se esse negócio não está funcionando. E tem coisa que é ciência e tem coisa que eu brinco que é focinho de cachorro velho, que eu vou lá e vou cheirando o tempo todo. Então eu tô lá, então não sei o que, eu falo, Eugênio, tem almoço hoje? Vamos almoçar, bora almoçar. Bora tomar um café, vamos isso, vamos aqui, vamos dar uma volta. Vamos não sei o quê, para ver o que está acontecendo. Porque é o seguinte, para fazer o que a gente quer fazer e o que a gente se propõe a fazer, cara, tem que estar, cara, mega motivado. E é o seguinte, tem uma base nesse negócio que é o seguinte, não é só fazer, a gente tem que se divertir pra caramba, cara. Desde 2012, eu tomei uma decisão na minha vida. Qual foi essa decisão? Eu só faço coisa que eu me divirto. Quando o Thalisson falou para vir aqui, cadê o Thalisson? Tá ali, na escada. Vou confidenciar um negócio para vocês. Toda segunda-feira é um dia mega importante para mim, que segundas-feiras eu tenho os meus dias, eu tenho ritos em casa e tenho ritos na empresa. E segunda-feira é a hora que eu afio o machado, que eu brinco. Agora eu deveria estar, meu time todo está fazendo o TGIM, que é o Thanks God It's Monday. Eu abro a minha semana fazendo um negócio parecido com vocês aqui. E eu e toda a liderança, a gente vai lá para frente e a gente faz um negócio desse daqui. A gente faz a semana passada, fez essa semana, volta a semana e tal. E ultimamente, pra vocês verem como eu sou motivado, eu sou CEO de 2 empresas. E o pessoal fala, pô, como é que você faz isso? Eu falo, também não sei.
Mas tá rolando. Eles vão acabar descobrindo que a gente trabalha é pouco, né? Exato. Pra vocês verem como dá para fazer, né? Mas é só montar um time melhor que a gente, né? Tá rolando lá. E quando o Thalisson me falou, pô, o negócio da Eduz e tal, eu falei, pô, Thalisson, não dá para ser na outra semana, porque eu até topo na segunda-feira, porque eu senti que eu tinha que estar aqui. Depois a gente pode até falar disso, eu senti, simplesmente senti. E agora eu entendi porque que eu tinha que estar aqui. Aí, porque na outra segunda não teve, porque era feriado, a gente fez um Q1 espetacular em todos os negócios, e eu liberei a galera para viajar e tal, e aí não fizemos. E eu faria essa... Hoje seria. Hoje seria, a gente tem reunião de conselho na quarta-feira, e eu falei, puta, Thalisson, aí ele falou, puta, pensa com carinho. Aí ele me mandou um áudio. Eu nem escutei o áudio, falei, fechou, tamo lá. E aí eu tô aqui com vocês, né? E esses ritos são importantes pra caramba, pra esse tipo de coisa, pra alinhar, enfim, pra estar junto, esse negócio todo. E essa história toda de estar aqui, de estar falando esse negócio todo, a gente faz esse negócio toda segunda-feira. Toda segunda-feira a gente junta todo mundo. Eu faço de manhã, eu faço um negócio chamado RR. Às 8h30 da manhã o pessoal brinca que é o Corujão do Baran, né? Porque eu faço isso na empresa, na Non-Stop, que é de influenciadores, e é de propósito. Eu tiro todos os artistas de manhã, os caras não gostam de acordar cedo. Os caras vão dormir de 5 da manhã. Não, 8h30 pra mim é tarde pra caramba. Eu acordo 5h15 todo dia, né? Então os caras já ficam loucos da vida. Então 8h30 eu faço já reunião de resultados, 8h30 às 9h30, 9h30 começa com todo mundo, a gente faz isso. Aí depois eu faço one-on-one com quem eu tenho que fazer. Aí de tarde eu repito a mesma coisa na TGP, né? E aí eu afio o machado. E aí eu falei, pô, vamos lá na Eduz hoje de manhã, vou fazer isso daqui. Agora eu entendi porque que eu tenho que estar aqui. Agradeço muito, foi muito show esse bate-papo. Sorte nossa, ganhamos esse presente aí. Imagina. Azar deles lá, você vai ter que se compensar. Não, vai ter, ou lá tem outras segundas-feiras, não tem problema nenhum, né? Não, muito legal, muito obrigado aí. Galera, enquanto a gente faz aqui nosso encerramento, vamos abrir para pesquisa. Então, pedir aí para todo mundo pegar o QR Code que tem nas mesas. Tem alguém aí aproveitar para fazer alguma pergunta? Quem gostaria de fazer uma pergunta aqui para o Baran? Fiquem à vontade, hein? Você falou do ritual de segunda-feira, né? Que vocês fazem esse Thanks God. Como é que funciona? O que vocês... qual o objetivo deles, né? E qual pergunta também você faz para as pessoas do time? Boa. Então, é o seguinte, o que a gente faz? Ele dura o TGIM, que é o Thanks God It's Monday, né? Que é uma brincadeira com o TGIF, que o pessoal brinca que Thanks God It's Friday, né? Então, o que a gente faz? A gente abre a semana, religiosamente é 1 hora, e aí como é que a gente faz? Os últimos 15 minutos, então como é que a gente começa? A gente começa no final. Os últimos 15 minutos são perguntas e respostas. Então, e aí pergunta-se qualquer coisa mesmo, tá? E eu já recebi cada pergunta que vocês não têm noção. E aí é o meu termômetro de qual é a maturidade da cultura. E, cara, o pessoal abre ali, pau. A gente começou a fazer uma outra coisa. A gente bota um chat anônimo, porque pra galera começar a perguntar as coisas. E, cara, vem cada pergunta que vocês não têm noção. E eu acho do caramba, eu respondo todas, tá? Aí, nos outros 45 minutos, a gente pega os destaques da semana passada. Então, a gente pega Quant e Quali, de todas as áreas. Aí, eu junto com os líderes. E aí, líder não é só os diretores ou sócios, é qualquer um deles. E a gente presta conta para a empresa toda. Aí, eu pego as pessoas, os novos que estão ali chegando, faço uma apresentação para todo mundo. A gente olha a semana, quais são os principais destaques da semana e faço as perguntas. Vamos com tudo, ótima semana e acabou. Essa é a reunião. Então, qual é o objetivo? Compartilhar, alinhar e energizar todo mundo para a semana. Entendeu? Não é obrigatório, não é nada. Mas o que a gente sente? A galera vai. O que eu brinco com isso? Independente de religião, é uma missa. Sabe a missa de domingo? Para quem é católico, né? Aí depende de quem, né? É uma missa. Então tá lá na agenda, toda segunda-feira, 9 da manhã.
Então, toda segunda-feira, 9 da manhã, quem quer saber o que está rolando, o que isso, que aquilo, vai para lá. Tem café, tem bolo, tem não sei o quê, blá, 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 tal. Quem está em São Paulo, vai para lá, que é Alphaville a Non-Stop, ou São Paulo... Acontece nas duas? Acontece nas duas. E aí, normalmente é de manhã, mas aí, como tem as duas, eu estou adaptando, estou fazendo de tarde, né? E eu replico as duas coisas. Então, aí, antes eu faço RR, que é reunião de resultado, aí é com os diretos, aí é número, bum, 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 bato o bumbo, falo as coisas mais investimento, se a gente está comprando alguém, não está comprando alguém, aí depois a gente abre e aí alinha com todo mundo. A hora que você estava falando sobre a incerteza, muitas vezes na minha vida, quando eu passei por movimentos de incerteza, eu paralisei. Me gerou uma energia de estagnação. O que você fez? Você teria alguma dica? Você já passou por algum momento de paralisação dentro dessas incertezas? Deixa eu complementar a pergunta dele. Você falou que gosta de trabalhar com times que as pessoas têm uma alta energia. Mas deve acontecer um fenômeno também, de vez em quando, a energia cai, tem um problema familiar, se desmotiva. Então, como é que você trabalha a reenergização própria sua e dessas pessoas? Juntando as duas perguntas aí. E eu vou juntar um outro ponto que você comentou lá atrás, que eu acho que eu deixei sobre a questão do high touch com as pessoas, em vez da questão tech. Eu acho que eu peguei um hyperlink e depois não coloquei. Eu acredito muito. Eu tenho um problema. Eu gosto de gente. E eu gosto de gente que gosta de gente. E essa história de gostar de gente, eu acho que é um segredo para resolver esse tipo de coisa. A pessoa na baixa energia ou quando a gente está nessa questão de baixa, ou quando a gente trava. Porque o que acontece? É normal. Eu sou um cara de alta energia, que me motivo, mas não é todo dia que eu estou desse jeito. Mas eu preciso estar todo dia disciplinado. Disciplina é liberdade. Então, assim, quando eu estou disciplinado todo dia, e essa é a minha obrigação, aí eu preciso estar... aí eu consigo fazer esse tipo de coisa. Qual é que é o meu backup para isso? Eu me cercar de gente que quando o cara, me peteca para cima. E vice-versa. Se eu estiver sozinho, danou-se. E o cliente, quando ele vai reclamar ele isso, ele aquilo, ele quer falar com gente, velho. O nosso grande barato, por exemplo, nas lojas do Starbucks é, olho no olho. Entendeu? Tá ruim, eu troco, velho. Vai com isso, por que o grande barato por que se cobra 2,5 vezes? Vai lá e fala assim, a bateria tá, ele falou, não, daqui, velho, eu troco, tá no custo. Aí isso aqui você conta para todo mundo, você posta depois. Porra, velho, eu fui lá, cara, falei que a câmera não sei dos que, eu que quebrei, os caras trocaram. Tá no custo, cara. Bota no custo, meu. Planilha esse negócio, troca. Eu fui lá, falei que o maquiato, não sei das contas, tava ruim, o cara trocou. Põe na planilha, velho. Troca essa merda, ficar discutindo com o cara. Não, preenche aqui a formulário que eu vou avaliar. Vai avaliar porra nenhuma, troca, mano. É mais barato. Pra todo mundo. Resolve primeiro. Resolve, entendeu? Então, assim, quando você trava, quando você tem esse tipo de coisa, é natural. É bem natural. Assim, quando tem esse tipo de coisa da incerteza. Aí você tem que estar cercado de gente boa. E tem uma outra coisa que eu acho que é importante. Você se apegar em alguma coisa que você acredita, entendeu? Que te guia. E aí passa por fé, passa por outras coisas. Entendeu? Por isso, o lance do norte é muito importante. Eu acredito muito nisso. A gente está sempre buscando para onde você está indo, o que te guia, entendeu? E tem algumas coisas que me guiam para o norte, né? Cara, eu tenho algumas coisas. Eu, por exemplo, a minha mochila está no carro. As pessoas falam, puta, Bara, depois de tudo isso, por que você também está sempre motivado? Dentro da minha mochila tem uns boletos, cara, que, puta, me deixam motivado todo dia. Entendeu? Eu tenho 3 filhos, que, porra, todo dia os caras me motivam a estar melhorando cada vez mais, né? E eu brinco com essa história dos boletos, eu ando com os boletos na mochila mesmo. Que, às vezes hoje eu tô meio assim e tal, opa, é hoje, bora, né? Então motivado pra caçamba aqui, né? E aí, o que acontece?
eu tenho uma fé muito forte, eu tenho coisas, e eu tenho um propósito também de vida também muito forte, que foi muito... Eu tive uma descoberta enorme no meio da pandemia. Enorme, enorme. Inclusive de estar aqui. Eu não fazia isso que eu estou fazendo aqui hoje. Fica até um registro aqui para vocês. Eu era um cara muito de graxa. Fechado e fechado na tua operação. Eu não contava isso aqui. E já falavam para mim, porra, Baran, você precisa compartilhar, você precisa contar. E eu falava, meu, ninguém quer saber o que eu faço, o que eu deixo de fazer. Eu acho puta babaquice, esse tipo de coisa. Todo mundo quer... Todo mundo quer saber... Tem uma frase aí que diz... Todo mundo pode aprender com alguma coisa que você faz. E eu não fazia. Então, na pandemia, eu aprendi que eu tinha que fazer. E aí eu comecei a me expor um pouco mais e contar, e achava que não tinha que fazer. E descobri que eu tenho um prazer do caramba de contar. Sou um cara tímido, fechado. E aí eu comecei a contar, comecei a falar, comecei a fazer, comecei a compartilhar. E aí... Então, aí me descobri fazendo outras coisas. Nossa, você tem muita coisa para compartilhar, bicho. Só aqui quantas pessoas você já está influenciando aí? Não para, não. Fora os milhares que vão ver aí na internet, né? Muito, 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 muito bom. Show. Mais alguém aí? Para, primeiramente, muito obrigado aí. Obrigado muito você. bacana. E eu queria fazer uma pergunta mais aberta. Queria entender qual foi o seu aprendizado mais recente que você teve, em qualquer âmbito, família, trabalho, e que você ainda não compartilhou. Eu sou um cara que história de gente, né? Dessa história de e nessa história de gente, eu sou um cara que sei lá por quê, há muito tempo tenho buscado muito esse lance de autoconhecimento, de buscar uma expansão de consciência, de entendimento, até da história dos porquês, e um porquê mais bold, mais porquês, né? E tem um lance que está muito ligado à minha história de vida. Eu fui um cara que... eu estou onde eu estou, mas eu fui muito tempo improvável. Eu nasci na Zona Norte de São Paulo, não passei fome não, mas eu passei muita vontade na minha vida. Eu sou neto de poloneses, os meus avós paternos, a minha avó paterna era empregada doméstica, o meu avô tinha 3 empregos, vieram fugir da guerra, enfim, tem toda uma história ali. Eu comecei a trabalhar com 13 anos, 15 anos eu pagava meu colégio, enfim, tem uma história. Meu avô materno, comentei rápido aqui, era dono de oficina mecânica. Meu pai foi o primeiro que estudou, então tem toda uma história. A minha história dos 13 aos 18 foi que me pautou para aquilo que eu sou hoje. E eu, por muito tempo, eu segui uma linha da minha família de sobreviver, não de viver. Por uma porrada de coisa. E eu acho que nessa história de entendimento e eu por algum motivo, estava sempre em busca de alguma coisa, e eu continuo em busca de alguma coisa. E eu, nessa história do improvável, eu aprendi muito pouco na escola normal, aprendi muito pouco na universidade. Eu me vi jovem, no início da minha carreira, como um semi-analfabeto funcional. Muitas vezes, né? Muitas vezes não. Me vi semi-analfabeto funcional. E nessa história de autoconhecimento e de se buscar algumas outras coisas, eu me vi atrás de 2 coisas. Uma delas foi poder, de alguma maneira, em escala, devolver um pouco do que 4, 5 pessoas conseguiram fazer por mim, para que se um dia a hora que o cara lá de cima chamar meu número e eu vazar daqui, alguém puder fazer como eu vou fazer quando chamarem o número dessas 4, 5 pessoas que mudaram a minha vida, que simplesmente me deram a oportunidade de eu aprender
e me desenvolver, e eu vou virar para os caras e vou falar, ó, esse cara mudou minha vida, então se eu puder fazer isso para algumas pessoas, eu vou ter a certeza que eu cumpri a minha missão aqui nessa jornada, né? E a segunda coisa é, eu tenho certeza absoluta que essa nossa passagem aqui, ela não é só isso que a gente está fazendo, a gente tem outras coisas, e daquilo que eu já fiz, eu tenho alguma certeza que eu tenho outra coisa para fazer aqui, não é só isso. E eu tive contato relativamente recente agora com um negócio chamado ayahuasca. Eu não sei se vocês conhecem, por isso que eu falei rápido disso com o Eugênio, e tive uma experiência diferente. O povo sabe aqui que... Por isso que eu perguntei se podia falar ou não, mas enfim. Não, ainda tem muito tabu, mas a gente aqui é É a tranquilo. primeira vez que eu falo isso, assim, me senti à vontade de falar isso. Tranquilo, tá em casa. Então eu queria falar isso para vocês. Eu tenho absoluta certeza de que tem algo a mais, que não é só o que a gente está fazendo aqui, assim, que não é só o que está na internet, e eu tenho certeza absoluta que tudo que eu estou fazendo é só uma preparação para uma outra coisa que está vindo por aí. Eu queria te falar isso. Muito bom. Né? A gente só vai saber o resultado do filme quando acaba o filme. Esse é o problema, né? Estamos só no início ainda. Estamos no começo ainda, né? Contando. Tem mais uns 50 anos aí pra gente descobrir. Se Deus Pelo quiser, menos, né? se Deus quiser. Se Deus quiser. Bom, Barão, de novo, brigadão pela sua presença. Obrigado a vocês. Foi um prazer. Uma manhã muito instrutiva e, para mim, particularmente, muito divertida. Sinta-se em casa aqui, a indústria está sempre de portas abertas. Espero que a gente se reencontre muitas e muitas vezes aí. Foi muito bom te conhecer, foi muito bom conhecer a tua história. E conta com a gente para o que você precisar aí nos seus negócios, na sua vida. Tamo junto aí. A gente tem um ritualzinho aqui de encerramento, né? Que todo nosso convidado, ele chama o nosso grito de paz. Não é um grito de guerra. Show de bola. Então vai lá. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Edu Zé! Gigante! Uhul! Valeu, galera!